Fala galerinha do sétimo ano, beleza? Bom, hoje nós vamos fazer atividade 2 e atividade 3 e depois nós vamos fazer a revisão ninja. Bom, atividade 2 da página 241. Então abram a apostila aí na página 241 para nós realizarmos essa atividade 2. Então a atividade 2 fala assim: seguindo as instruções do seu professor, analise o gráfico e as afirmações a seguir, apontando se são verdadeiras ou falsas e justificando as suas respostas. Bom, pessoal, nós temos aí Brasil estrutura fundiária. Então, o que mostra? Estabelecimentos agrícolas. Nós temos o quê? Nós não temos muitos estabelecimentos agrícolas. Na verdade, o que nós temos, segundo o gráfico, é muitos estabelecimentos pequenos e poucos estabelecimentos grandes, mas esses poucos estabelecimentos agrícolas grandes são gigantescos, são bem maiores do que todos os estabelecimentos pequenininhos juntos. Então mostra que no Brasil tem muita concentração de terras, muita terra nas mãos de poucas pessoas, como eu falei na aula passada. Então 90% das terras estão nas mãos de apenas 10% do total de proprietários de áreas rurais. Então, é muitas terras nas mãos de poucas pessoas. E, normalmente, essas pessoas elas cultivam produtos destinados à exportação, visando o mercado externo, como a soja, como o açúcar e também o café. Tá bom? Bom, vamos lá. Naum fala assim: muita gente tem pouca terra, insuficiente para uma boa produção agrícola, o que contribui para o empobrecimento do campo e para a fuga de milhões de camponeses em direção às cidades. Isso é verdade, né, pessoal? Muita terra na mão de pouca gente, e as poucas pessoas que têm terras pequenas, normalmente sem dinheiro para investimentos em tecnologias, e muita gente acabou lá no passado e ainda hoje saindo do campo em busca de melhores oportunidades de emprego na cidade. Então coloca essa justificativa que eu acabei de falar e é verdadeira também. A 2. As grandes propriedades são pouco numerosas, mas ocupam a maior parte das terras rurais do Brasil. Isso é verdade também. Então nós temos muita terra na mão de pouca gente. E essas muitas terras normalmente têm poucos cultivos agrícolas. São áreas de monoculturas. E a galera normalmente visa sempre a exportação desses produtos. Tudo bem? Então essa é a atividade 2. Façam aí certinho, conforme essa orientação, para ficar tudo ok. Na atividade 3, nós temos assim: observe a ilustração que retrata formas de trabalho agrícola no Brasil em diferentes épocas. O escravo, que trabalhava muito e não ganhava nada, apenas comida e roupa, né? E a moradia, mas era péssima qualidade. E o boia fria no Brasil, que são os trabalhadores rurais, que trabalham bastante e recebem por dia do trabalho um dinheiro que não dá nem para comida, roupa e moradia. Então, o que acontece? Nessa imagem fala que o escravo ele não tinha salário, mas pelo menos tinha moradia e comida e roupa malemar, né? Já o boia frio, o trabalhador rural de hoje, tem salário, mas o salário nem dá para pagar moradia, nem comida, nem as roupas que ele precisa vestir. Então, na verdade, hoje, o trabalhador rural, o boia fria, ele ganha muito pouco. Mais ou menos ele leva uma vida como a de um escravo. A diferença é que o escravo ele não poderia sair da área onde ele ficava, ele não poderia tentar outra coisa. Já o boia fria, se ele quiser arriscar ir para cidades ou para outras áreas onde tem uma valorização maior da sua mão de obra, ele pode, ele é livre, entre aspas, aí, né? Então, a ilustração compara o trabalho do escravo no século XVIII com o trabalho do cortador de cana no século XXI. Aponte a afirmativa a seguir que melhor analisa essa situação e justifique a sua escolha. Então, a 1 fala assim: a relação do trabalho continua sendo escravo, pois o salário recebido nos dias atuais não é suficiente para atender às necessidades básicas do trabalhador. Sim, a 1 ela é perfeita. Então, é isso que vocês vão colocar. Que o trabalho do boia fria, da pessoa que trabalha principalmente no corte da cana-de-açúcar hoje, dá um salário tão baixo, uma remuneração tão baixa, que ele mal consegue custear as suas despesas diárias. Então ele vive como um escravo, onde o dinheiro dele, malemar, dá para ele suprir as suas necessidades básicas. Tudo bem?
Bom, pessoal, agora nós vamos fazer a atividade 4 da página 245. Leia e discuta com seus colegas o papel das fazendas no esquema do agronegócio mostrado a seguir. Depois anote pelo menos 4 bens produzidos pelas indústrias de insumos e 4 bens de beneficiamento. Então vamos lá. Insumo são produtos feitos para ajudar, insumos agrícolas são produtos feitos para ajudar na produtividade no campo. Já a indústria de beneficiamento é aquela que transforma o leite, por exemplo, em um requeijão, em um queijo, em uma margarina, ou transforma o trigo em bolachas, naquele pão que você compra já no saquinho certinho. Então, a indústria de beneficiamento é aquela indústria que transforma a matéria-prima alimentícia em um produto que você vai consumir posteriormente, que vai comprar no supermercado, embaladinho, tudo certinho. Então, vamos lá para preencher esses quadrinhos. Indústrias de insumo produzem e vendem para o campo. Então, a indústria de insumo, ela produz agrotóxicos, ela produz fertilizantes. Então, vocês vão colocar isso daí, agrotóxicos e fertilizantes. Depois, fazendas agropecuárias formam a base do sistema. Compram mercadorias das indústrias de insumos e vendem as matérias-primas para as indústrias de beneficiamento. Elas formam um elo entre os dois setores urbanos. Indústria de beneficiamento transforma os produtos agropecuários em produtos que são comprados no mercado, já embalados, como o pãozinho, o leite na caixinha, pasteurizado, certinho, um pacote de bolacha que teve como sua base o trigo. Então, transforma em produtos que depois são comprados nos supermercados, nas prateleiras dos supermercados, já embalado, com prazo de validade, com o cuidado específico de um alimento. As margarinas, por exemplo, um requeijão, tudo que a gente compra no supermercado, ele não vem in natura, né? Ele passa pela indústria de beneficiamento e depois ele chega lá, tudo prontinho, certinho, para ficar mais fácil e mais prático o seu consumo. Tudo bem? Bom, pessoal, de tarefa, vocês vão fazer os testes da página 248 e 249 e também, página 250 também, desculpa, e o em casa da página 251 e 252. O em casa pode fazer aí anotações mesmo na página 252. E a correção será na próxima aula, tá bom? A gente encerra o módulo e a apostila 1 desta forma. Agora é a revisão ninja. Bom, pessoal, falei para vocês que existem 2 formas de exploração florestal. O extrativismo vegetal, onde se derruba as árvores e gera um grande problema ambiental, né? Destrói muito a natureza. E a silvicultura, que é o processo mais correto, onde você replanta, faz o reflorestamento de áreas que foram desmatadas. Tudo bem? Bom, falei para vocês também que existem 2 formas de pecuária, a intensiva e a extensiva. A intensiva, o animal, o gado, ele é alimentado com ração, então ele engorda muito mais rapidamente. A extensiva, o gado ele é criado com pasto, ele se alimenta com pasto. Inclusive isso já caiu na prova, na primeira prova, isso que eu estou falando para vocês. A extensiva, o animal ele é criado com pasto, ele demora mais para engordar, mas fica mais barato também, porque ele só precisa de pasto para chegar no ponto de abate. E no Brasil eu falei para vocês que a forma mais utilizada é a semi-extensiva, onde o animal ele é criado solto no pasto, mas quando para de chover e o pasto fica seco, ele é confinado e ele é alimentado com ração para engordar rapidamente. No Brasil, nós temos mas muitos cultivos agrícolas, né? Hoje, o milho e principalmente o arroz são alimentos que estão em grande crescimento de áreas de cultivos aqui no nosso território. Então, o milho e o arroz estão tendo suas áreas de cultivos ampliadas nos últimos tempos. Além do café, da soja, da cana-de-açúcar, que vocês sabem que são os cultivos que mais ocupam o espaço territorial agrícola no Brasil. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Façam a tarefa certinho e a gente se vê na próxima aula. Tchau!